Buenas! Nós estamos aqui para o nosso terceiro vídeo das propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas. Nesse vídeo a gente vai estudar a solubilidade em água. Solubilidade em água. Quais são os fatores que vão afetar essa solubilidade em água? O primeiro fator, a gente já pode ver de uma forma geral, a água ela é uma substância polar, formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Existe uma polaridade nessa substância. Essa polaridade, então, quanto mais polar for a substância, mais solúvel ela vai ser em água. Então vamos ver aqui os fatores que vão afetar essa solubilidade em água. Novamente a nossa seta ali, aumentando a solubilidade nesse sentido. Tá? O primeiro fator da solubilidade em água vai ser massa molar. O mesmo primeiro fator do ponto de fusão e ebulição. Qual é a diferença nesse caso? Nos pontos de fusão e ebulição, aumenta o ponto de fusão e ebulição na medida que aumenta a massa molar. Aumenta um, aumenta o outro necessariamente. Salvo os outros fatores, claro, se tiver alguma influência de outro fator. Mas se for o mesmo grupo funcional, né, se não houver influência de ramificação, nem outros fatores externos, né, mas a massa molar nos pontos de fusão e ebulição aumenta a massa molar, vai aumentar o ponto de fusão e ebulição. Na solubilidade é o contrário. Quanto maior a massa molar, menor a solubilidade em água. Quanto maior a solubilidade, é sinal que a massa molar é menor. Vamos ver alguns casos aqui. Nós temos aqui, por exemplo, dois álcoois. Tá? Esse aqui é o etanol, álcool comum, usado para fazer álcool gel, o álcool combustível, o álcool utilizado nas bebidas, é o mesmo álcool, o álcool usado em produtos de limpeza, ele é bastante solúvel em água. Na verdade, esse é o infinitamente solúvel. E o metanol, embora tenham massas diferentes, 2 carbonos e 1 carbono, ele também é infinitamente solúvel. Então, os álcoois, até 3 carbonos, eles vão ser uma solubilidade ilimitada. Tá? É um caso à parte dos álcoois. Então, comparando etanol e metanol, eles são praticamente infinitamente solúveis. Agora, comparando 2 carbonos e 4 carbonos, já começa a haver uma diferença. Vejam que existe um OH aqui, que torna ele álcool, né? Nós vamos estudar isso mais adiante. Mas aqui nós temos 2 carbonos, 4 carbonos. Até 3 carbonos, ele vai ser infinitamente solúvel, mas já no 4 carbonos já não é tudo isso, ele vai ser solúvel até um certo ponto. Por quê? Porque a massa molar dele aumenta. Então, à medida que eu vou tendo mais, além dos 4 carbonos, 5 carbonos, 6, 7, 8 e assim por diante, essa massa molar aumentando vai diminuindo a solubilidade dele em água. Aumenta a massa molar, diminui a solubilidade em água. Quais são os outros fatores, então, que nós temos? O outro fator que nós temos são as interações intermoleculares, ou, como a gente tinha colocado no outro vídeo, as nossas ligações intermoleculares. Pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, e dipolo induzido. O álcool, né? Oxigênio ligado em hidrogênio, relembrando aqui, né? Ponte de hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Aqui nós
uma ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, né, como também é chamado, interação intermolecular de hidrogênio. À medida que vai havendo mais disso aqui, quanto mais pontes de hidrogênio, interação de polo, que estão com os heteroátomos, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cloro, bromo, iodo, flúor. À medida que eles existem na molécula, que eles não vão formar uma molécula apolar, né? Nós vamos ter as interações de polo quando não houver ponte de hidrogênio. Então, à medida quanto mais dessas interações tiver, melhor. E o dipolo induzido vai ser o que menos vai solubilizar. Tá? Que é, por exemplo, aqueles casos do carbono ligado em carbono, somente tem hidrogênio, os hidrocarbonetos. Vão se acostumando com o nome, que é tá nos próximos assuntos, que é quando ocorre uma molécula que tem somente carbono e hidrogênio. Os de hidrogênio, carbonetos. Eto que não tem oxigênio, tipo cloreto, o sufixo da química que diz que não há oxigênio. Então, hidrocarboneto, né? Eto. Então, os hidrocarbonetos vão formar um dipolo induzido, que é o menos solúvel que vai acontecer. Então, quanto mais dessas pontes de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido, mais vai formar as nossas substâncias solúveis. Tá? O último caso, acho que eu não fiz molécula desse caso, mas é a presença de grupos, no caso grupos funcionais polares. Que tipos de grupos são esses? Nós vamos ter o OH do álcool, nós vamos ter um NH2 das aminas, por exemplo, nós vamos ter um COOH do ácido carboxílico, e quanto mais dessas substâncias tiver, mais desses grupos tiverem, por exemplo, aqui nós temos o etileno glicol. Claro, o álcool ele já é infinitamente solúvel, né? Aqui nós temos também um anticongelante, mas é um exemplo de uma substância que tem mais de um grupo funcional, né? Nesse caso aqui, especificamente o OH. Né? Então, se ele fosse concorrer com álcool, embora os dois sejam solúveis infinitamente, né? Ele teria uma possibilidade maior de solubilidade, porque ele tem dois grupos funcionais. Quanto mais grupos funcionais, maior vai ser a solubilidade dessas substâncias. Então, relembrando aqui esses três fatores principais para a solubilidade: massa molar, aumenta a massa molar, ele vai diminuir a solubilidade, como por exemplo uma graxa, né, que ela vai ser muito pouco solúvel, em relação, por exemplo, a um gás, né, um hidrocarboneto gás, que vai ser solúvel em água assim na medida que ele vai conseguir ficar entre as moléculas de água. Pontes de hidrogênio, aquela questão da polaridade, né, é a mais polar das ligações intermoleculares, dipolo, que é a presença de heteroátomos que não vão formar pontes, mesmo sendo oxigênio ou nitrogênio, não vão formar pontes de hidrogênio, que a gente viu no último vídeo. E o dipolo induzido é o mais fraquinho de todos realmente, vai ter a menor solubilidade. E quanto mais desses grupos polares, oxigênio, olha aqui, ó, oxigênio, nitrogênio, quanto mais desses grupos, maior vai ser a solubilidade dessas substâncias, tá? Gente, vou passar o exercício então sobre isso nas próximas aulas, tá? Qualquer dúvida, por favor, me contatem por e-mail. A forma é, por exemplo, de questões, isso a gente vai ver, mas é dizer se aquela molécula vai ser essencialmente polar, se vai ser apolar. Eu vou passar mais uma apresentação de PowerPoint, especificamente com as vitaminas, para a gente ver todos os casos das vitaminas e por que ela é lipossolúvel ou hidrossolúvel. Lipossolúvel é justamente apolar, ou por que ela é polar, hidrossolúvel. No caso, as polares é a vitamina B, todo o complexo B, e a vitamina C. E as apolares, ou lipossolúveis, essas são as vitaminas A, vitamina D, E e K.
Tá? Então eu vou passar algumas delas ali, colocar as fórmulas e a gente vai dar uma observada nelas e verificar o porquê dessa polaridade ou apolaridade delas, porquê dessa solubilidade específica, tá, gente? Galera, obrigado pela visão do vídeo aí, tá? Por terem assistido e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Fui!